Olá, essa é mais uma aula síncrona do curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Renato. Hoje estaremos falando sobre o tópico 17, derivadas direcionais e vetor gradiente. Espero que vocês gostem. Bom, como eu comentei, esse é o tópico, falaremos de derivadas direcionais e vetor gradiente. Aqui está alguns gráficos e aqui precisamente a definição de uma derivada direcional. Veremos como isso é. Bom, o que é a derivada direcional na direção de um vetor V no seu domínio? Então, você está sobre um ponto no seu domínio e você se pergunta qual que é a derivada da função nesse ponto. Ora, derivada, em cálculo 2, nós aprendemos a calcular derivadas parciais, que seria fazer uma componente constante e variar a outra. Aqui no caso, por exemplo, quando eu faço verticalmente, eu estou variando minha variável y e mantendo a variável x constante. Porém, é claro que o que é x, o que é y, depende muito de como tipo de coordenadas que eu coloco no domínio. A ideia mais geral de derivada, ela vai ser um objeto que para cada vetor V, que você pensa que ele está com o rabo no seu ponto x0, y0, ou seja, para cada direção que você tem no seu domínio, você se pergunta o que ocorre com a função quando eu vario nessa direção. Ou seja, qual que é a taxa de variação da minha função quando eu vario nessa direção. Então, o que seria variar nessa direção com velocidade v, digamos? Seria eu considerar o caminho, quando eu vario h, dado por x0, y0, que seria o meu ponto de origem, mais todos os múltiplos do meu vetor v, ou pelo menos múltiplos pequenos, para que eu tenha certeza que eu continuo no domínio da minha função. Certo? E como a gente quer entender a taxa de variação, quando eu vario com esse tipo de velocidade, se você quiser pensar, né? Mas quando eu vario na direção deste vetor, dessa forma, a taxa de variação, então, é dada pelo limite dessa função, que quando eu fixo x0, y0 e eu fixo v, é como se fosse uma função dependendo de h apenas. Então, eu me pergunto quanto que varia a minha função quando eu ando nesse segmento. E essa é a sua definição da derivada da sua função na direção do vetor v. Muitos livros de cálculo chamam isso apenas de derivada direcional. Eu chamo de derivada, porque, na minha concepção, a derivada necessita você dizer qual ponto você está tomando e qual a direção, ou qual vetor v você está avaliando. Notem que existem duas notações diferentes. Inclusive, eu acho que mais comum nos livros de cálculo 2 seria essa notação aqui. Então, a derivada, ela necessita que você diga qual é a direção de um vetor v. As derivadas parciais, se vocês lembrarem, é a mesma coisa de eu pegar, se eu pego v igual a 1, 0, né? Quando eu fizer essa substituição aqui, com v igual a 1, 0, isso daqui vai dar x0 mais h, y0 mais 0 vezes h. Né? Então, você vê que quando eu tomo a direção 1, 0, isso nada mais é do que a derivada parcial com relação a x, da minha função. Então, isso é a derivada da minha função no ponto,
avaliado no seu vetor E1. E1 é esse vetor 1, 0 aqui, perdão. A gente chama ele de E1. Bem, então essa é a definição que eu gosto de dar para derivada. Agora, olhem bem que, como eu falei, essa função depende apenas de h, eu até chamo de outro nome aqui, de g. Então, g de h, se eu escrevo dessa forma, uma função que depende apenas de h, aqui eu chamo de a e b, é o meu vetor v. Agora eu dei coordenadas para o meu vetor v, chamei ele de AB. Então, eu avaliar f neste caminho é a mesma coisa de eu definir essa função g de h aqui. E se eu tomar a derivada dessa função g de h em zero, né, que o que eu faço é g de h menos g de zero sobre h. Então, g de h seria exatamente essa variação, menos g de zero, quando h é igual a zero, eu estou sobre o meu ponto x0, y0, dividido por h. E essa é a definição, aqui eu pus um D minúsculo, não sei porquê, da minha derivada da função, agora usando essa notação, na direção do meu vetor v. Ok? Mas olha, nós podemos aplicar a regra da cadeia, por quê? G de h é f de x de h, y de h, onde x de h é dado por essa função e y de h é dado por essa função. E a gente viu a regra da cadeia exatamente como que faz para calcular essas derivadas. Olha, pela regra da cadeia, a derivada de g com relação a h correspondente a h igual a zero é a derivada de f com relação a x vezes a derivada de x com relação a h, tudo isso avaliado quando h é igual a zero. E a derivada de f com relação a y, derivada de y com relação a h, tudo isso avaliado quando a derivada de h, quando h é igual a zero. Ora, a derivada de x com relação a h, neste caso, é muito simples. Me dá apenas minha constante a. E a derivada de y com relação a h vai me dar minha constante b. E quando eu avalio em h igual a zero, x de h igual a zero e y de h igual a zero é x0 e y0. Então, a derivada da minha função f vai estar avaliada no ponto x0 e y0, bem como a derivada da minha função y. Então, nós vimos que usando a regra da cadeia, é muito simples nós calcularmos essa derivada ou a derivada direcional na direção v. Vai ser apenas a primeira componente de v vezes a derivada parcial da função x mais a segunda componente de v vezes a derivada parcial na função y. Note aqui que fica mais claro ainda que quando eu tomo v igual a 1, 0, eu recupero a derivada na direção x, e quando eu tomo v igual a 0, 1, eu nada mais estou do que recuperando a minha derivada na direção y. Certo? Então, as derivadas parciais são um caso especial das derivadas com relação a todas as possíveis direções e todos os possíveis vetores. Ótimo. Vamos primeiro fazer agora um exemplozinho
bem simples. Depois eu volto a uma reinterpretação das derivadas parciais usando essa noção de derivada em qualquer direção. Então, considere uma função f, que está dado por essa função. Calcule a derivada de f neste ponto, sobre este ponto, nessa direção unitária, dada por cosseno θ, seno de θ com θ igual a π sobre 6. Agora, muito simples, é apenas substituir na fórmula que a gente está. A derivada da função nessa direção vai ser o cosseno, vai ser a primeira componente do vetor v, vezes a derivada de x, mais a segunda componente do vetor v, vezes a derivada de y. Tudo isso sempre avaliado quando o ponto xy é igual a 2, 0. No ponto 2, 0. Então, o cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. Derivando essa função com relação a x, aqui eu não tenho nada, aqui fica menos 3y, e aqui o 5 cai e fica 5x à quarta. 5x à quarta menos 3y. E o seno de π sobre 6, né, é menor que o cosseno, é 1 sobre 2. Derivando agora a minha função com relação a y, eu vou ter nada aqui, menos 3x aqui, e a derivada da exponencial ela mesma. Então, fico com menos 3x mais 4 exponencial de y. Lembrando que essa conta toda eu estou fazendo quando xy é igual a 2, 0. Então, quando eu substituo 2 aqui, dá 5 vezes 16, 80. 0, que não importa tanto. X igual a 2, eu vou ter menos 6. Exponencial de 0 é 1, portanto fica menos 6, 4. Então, isso aqui, quando eu simplifico, eu fico com 40 raiz de 3 menos 1. Certo? Agora, vamos interpretar o que significa a regra da cadeia com essa minha noção de derivada. Ora, a regra da cadeia me diz que a minha curva C de T, né, a derivada dela é dada por dx dt, dy dt. E nós usamos isso para calcular precisamente, fazer a conta no caso especial, onde esse vetor era um vetor constante. Né? Mas agora, para cada valor de t sobre minha curva, eu posso pensar o que me deu a regra da cadeia? A regra da cadeia me diz que se eu derivar essa função com relação a t, né, de t com relação a t, eu tenho df dx, dx dt mais df dy dt. Isso tudo avaliado no ponto x de t e y de t. Né? Esse ponto aqui o x', esse daqui o y', mas tudo correspondente ao ponto t. Ora, isso nada mais é que se eu pegar meu t, agora pensa que meu t está fixo, pode até colocar um t0 aqui. Se meu t0 está fixo, né? Se meu t0 está fixo,
Claro que a expressão da derivada vai tudo valer da mesma coisa, com t igual a t0. E aqui eu vou ter t0, t0. Tudo isso aqui também é avaliado t igual a t0. Ou seja, a derivada dessa função, essa derivada aqui, ela nada mais é do que a derivada da minha função f na direção da derivada da minha curva. Então, você tem essa interpretação, mesmo quando isso aqui não é constante. Que você pode fazer a mesma interpretação quando isso daqui for t igual a zero, né? E simplesmente você obtém simplesmente o mesmo resultado. Se eu variar nesse caminho, o que eu estou falando essencialmente é o seguinte: se eu estiver variando neste caminho com esta derivada, e agora eu chamo este vetor de vetor v, calcular a derivada sobre este caminho é a mesma coisa de eu ter calculado ela sobre o caminho onde eu penso que esse meu vetor v é um vetor constante sobre este ponto. Então, a conta que a gente faz, quando a gente substitui t igual a t0 aqui, você vê que a mesma conta, usando a regra da cadeia para calcular essa derivada, ou usando a regra da cadeia para calcular essa derivada, que foi o que a gente fez na aula anterior. Há poucos instantes, na página anterior. Finalmente, outra interpretação, para vocês verem o que acontece com relação ao plano tangente. Né? Quando eu tomo esse meu caminho com esse meu vetor v aqui constante, a interpretação geométrica com relação ao gráfico aqui eu tenho o gráfico da minha função, eu estou olhando para a função variando sobre este caminho, e, como a gente viu na aula passada, a terceira componente do vetor tangente a esta curva, que projeta exatamente sobre o vetor v, né? Ou a gente viu que a derivada dessa curva aqui, quando eu ando aqui nessa velocidade v, vai dar esse meu vetor, cuja terceira componente é precisamente a derivada na direção de v. A gente, na verdade, viu isso na aula passada, tomando qualquer curva aqui, vamos pegar qualquer curva, com essa direção. Você pegar qualquer curva sobre ela, você olha como que ela está dentro do seu gráfico, toma a derivada e a terceira componente, a derivada na direção da terceira componente, a terceira componente deste vetor tangente é precisamente a derivada naquela direção. Tá certo. Então, essas são as interpretações geométricas. Vamos. Não gostou, não? O gato não gostou. Bom, foi essa a explicação que a gente deu. Vamos lá. O vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? Olha, se nós lembramos que é essa derivada? Essa derivada da função sobre um ponto x0 na direção deste vetor é a primeira coordenada do vetor derivada da f com relação à primeira componente, segunda coordenada do vetor derivada da f com relação à segunda componente. Mas isso tem muito a cara de um produto interno. E é precisamente produto interno. É o produto interno do vetor dado pelas derivadas com o meu vetor v.
Então, isso é um produto escalar, geralmente, que as pessoas falam no cálculo 2. Então, eu chamo de produto interno, mas é o mesmo nome para produto escalar. Então, o produto escalar entre este vetor aqui e o vetor V. Isso para todos os vetores V. Então, de certa forma, este vetor aqui, ele contém a informação da derivada da sua f em relação a todas as direções ao mesmo tempo. Porque se eu quero entender como que é a minha derivada da f em relação à direção, é só eu fazer o produto interno desse vetor aqui com a direção que me foi dada. Então, essa é a definição do gradiente da sua função. Em cada ponto, ela te dá este vetor aqui, que deve ser visto como um vetor no domínio, tal que a derivada na direção de qualquer vetor V é dada pelo produto interno com o meu gradiente naquele ponto. Então, se nós olharmos para o gradiente, ele tem que ser visto, aqui eu já estou vendo xy como se fosse o domínio da minha função, então identificando então este plano aqui como o domínio de uma função. Então, o vetor gradiente, ele é um vetor para cada ponto no domínio da minha função. E sobre cada ponto específico, o que ele está me dizendo é que a derivada da minha função na direção deste vetor V é eu fazer o produto interno entre o gradiente de f, o produto escalar entre o gradiente de f e V. Isso vai me dar quão rápido essa terceira componente, né, a variação da minha da minha função f, quando eu olho nessa direção, quanto que ela está variando quando eu vario no meu domínio na direção do vetor V. Certo? Em particular, né, se eu pego uma direção que é ortogonal ao meu gradiente, se eu pegar uma direção que é ortogonal ao meu gradiente, eu vou ter que essa curva aqui, quando eu desenhar, a reta tangente a ela, a terceira componente tem variação nula. Então, aqui esse plano aqui, eu quis demonstrar que esse plano é um plano Z igual a constante, no caso, essa constante é f de x0, y0. Então, esse plano vermelho é o plano Z igual a f de x0, y0. E sobre essa direção ortogonal ao gradiente, ele está intersectando o plano tangente. O que quer dizer que a reta tangente a essa curva não tem variação da terceira componente. Ela está contida nesse plano. Okay? Essa é a interpretação de ser ortogonal ao gradiente. Bom, lembramos que nós temos isso, vamos lembrar aqui a definição, a outra notação. Opa. Isso daqui também tem essa outra notação, é importante não esquecer, são duas notações para a mesma coisa.
Então, então é isso. O gradiente é o vetor tal que, quando eu tomo a derivada da minha função na direção deste vetor, ele é realizado por este produto escalar. Então, qual que é a interpretação que você pode dar para isso? Ora, lembrem que se nós tomarmos o produto escalar entre dois vetores, ele é dado por a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Estão de acordo? Ora, agora, se eu estou pensando em taxa de variação, a taxa de variação depende do tamanho desse vetor V aqui, né? Lembra que esse vetor V me indica que se eu estou sobre um ponto, né, eu vou estar andando nessa direção, eu vou tomar a taxa de variação quando eu ando nessa direção, a partir desse ponto P, mais T vezes o vetor. Então, o comprimento desse vetor tem importância. Nessa figura aqui, seria quão rápido eu estou correndo. Então, eu gosto de dar essa interpretação. Aqui sou eu, com meu cabelo Covid, já está bem grande, muito tempo sem cortar. A gente está, digamos que eu entrei na areia ingenuamente descalço. Então, a gente tem uma função f de xy, que vai ser a temperatura da areia em cada ponto xy na minha areia, da areia, certo? Então, a gente tem aquela parte da areia que está molhadinha. Então, aqui, com certeza, a temperatura está mais baixa, está mais fresquinho. Mas eu entrei já direto fora e meu pé começou a queimar. Eu tenho duas opções. Eu posso ir bem, então eu tomo uma direção V, eu tomo uma direção e vou, eu vou para direção mais, onde resfria mais, né? Onde a temperatura decresce mais. Então, se eu vou caminhando devagarinho, eu não estou variando muito minha temperatura, de acordo? Eu estou indo nessa direção, mas a temperatura não está variando bastante. Agora, se eu quero variar ela mais rápido, eu tenho que ser mais esperto e correr. E eu já aliviei aqui. Cheguei na parte fria. Então, a variação da temperatura, ela não vai só depender da direção que você quer tomar, mas ela vai depender da velocidade que você está tomando. Correto? Agora, fica a pergunta. Qual seria a melhor direção que eu poderia estar tomando, ou qual seria o melhor caminho, né, que eu poderia estar tomando, onde eu estaria variando mais rapidamente a temperatura? Então, se a gente pensar localmente, qual que seria a direção aqui onde a temperatura estaria variando mais rápido? Certo? Ora, se eu quero responder essa pergunta, saber qual que é a direção que me dá a maior taxa de variação da temperatura, ou a taxa de variação mais negativa da temperatura, no caso, seria a menor taxa de variação, que é a mais negativa, né? Não faz sentido eu considerar todos os meus vetores V. Porque se eu tomar minha velocidade V,
Se a temperatura varia não trivialmente nessa direção, e eu tomo o vetor v para ter tamanho infinito num limite, a minha taxa de variação vai ser infinita, independente de onde eu tirar. Então, se eu quero comparar, se eu estou interessado em comparar qual é a direção que me dá a maior taxa de variação, eu tenho que fixar o tamanho de um vetor, o tamanho da minha velocidade. Se eu quero comparar as direções, eu tenho que olhar para todas as direções que eu vou estar caminhando com a mesma velocidade. Então, o que se faz é tomar sempre, quando se fala em taxa de variação com relação à direção, você olha sempre para direções unitárias. Então, quando você fala de taxa de variação, você tem que falar sempre de direções unitárias. Ou pelo menos esse é o consenso, né? A gente teria que usar sempre o mesmo tamanho de vetor, né? Não nulo. Então, vamos usar 1, né? Então, quando se refere à taxa de variação, fala-se de tomar todas as direções possíveis unitárias e compará-las. Certo? Então, se eu tomo a minha taxa de variação em direções unitárias, o valor absoluto de V aqui agora é 1. O módulo de V é 1. Então, eu fico com essa expressão para a minha derivada. Ora, o cosseno é máximo quando o θ é zero, ou múltiplos de 2π, claro. Mas quando esse ângulo aqui for nulo. Então, essa variação aqui vai ser a maior possível quando o cosseno for 1, ou seja, quando o ângulo é zero. E vai ser a menor possível, se eu considerar valores negativos, é quando o cosseno é menos 1. Né? Então, quando o cosseno é menos 1, é quando o θ é igual a π, ou seja, a minha direção unitária V está apontando na direção contrária do meu gradiente. Então, essa é a interpretação do gradiente. O gradiente aponta na direção da maior taxa de crescimento da sua função. Em outras palavras, a maior taxa de crescimento da função de f, ou a taxa de crescimento da função de f, ela é máxima na direção unitária onde o ângulo é zero. Então, se o gradiente for não nulo, para a gente poder estar falando desse ângulo, a gente tem que estar considerando que o gradiente de f é não nulo. Senão, tudo isso aqui dá zero. Então, não faz sentido comparar. Então, se o gradiente é não nulo, qual que é a taxa de variação? Qual que é o vetor unitário? É o gradiente dividido pelo seu comprimento. Certo? Então, a direção de variação máxima é dada na direção do gradiente, mas como nós estamos interessados em vetores unitários, nada te diz que o gradiente tem que ser unitário. Então, esse vetor unitário aqui é dado por eu pegar esse vetor e dividir pelo seu tamanho. Certo? Então, essa é a direção unitária de variação máxima da sua temperatura, de maior taxa de crescimento. E, de maneira análoga, a taxa de redução, arrefecimento. Bom, arrefecimento seria se fosse temperatura. Né? A taxa de diminuição ou redução de F vai ser a máxima, ou seja,
a variação de f vai ser a mais negativa possível. Quando o meu ângulo é π, ou seja, o meu vetor vai estar apontando na direção oposta do gradiente, mas tem que ser também unitário. Então, eu divido pelo comprimento do gradiente. Novamente. E a taxa de variação máxima, né? E lembre que a gente sempre fala de taxa de variação, é o gradiente de f, porque é dada quando o cosseno é igual a zero, né? Então, isso daqui é o gradiente de f. E pode-se falar que a taxa de variação mínima é a mínima variação no sentido de que seria a variação mais negativa, ou talvez seria até melhor a gente colocar dessa forma, né? Um mínimo da taxa de variação, agora eu falo do mínimo de um conjunto, né? Então, a taxa de variação vai como o cosseno vai de -1 a 1, a taxa de variação vai de o valor absoluto do gradiente de f até o valor absoluto do gradiente de f. E o mínimo desse intervalo, o ponto mínimo desse intervalo, é menos o gradiente de f. Então, às vezes, pode até aparecer como taxa de variação mínima, quer dizer, o mínimo da taxa de variação, que vai ser menos o gradiente da função. Tá bom. Eu fui muito prolixo, como sempre, mas aqui estão algumas figuras que ilustram o gradiente. Então, vamos enfatizar mais uma vez, o gradiente está no domínio da função. Então, aqui, quando você descreve o gradiente, e aqui eles usou uma maneira de você poder visualizar a função apenas olhando para o domínio, para o gradiente, eles usam cores aqui para te dar uma ideia. Cores mais frias é onde sua função seria o menor possível, e essa cor mais quente, mais vermelha, é onde a função é maior possível. Note que num ponto onde a função tende a ser máxima, o gradiente tem que tender a ser zero, porque você não está variando mais. E a gente vai ver isso futuramente. Mas aqui, né, aqui na verdade, o que está dizendo é que se eu estou nesse ponto aqui, a função está variando maximamente nessa direção e minimamente. Vai ficando menor nessa direção e maior nessa direção. Então, você tem um pouco da noção de como se comporta a sua função. Esse exemplo aqui, ele denota a mesma coisa, que sua função está crescendo nessa direção. E a função está crescendo dessa forma aqui, nesse caminho. E aqui, essas curvas aqui, são curvas onde sua função é constante. São curvas de nível, como você viu. Isso que está desenhado aqui são curvas de nível. Então o gradiente ele vai ser sempre transversal à curva de nível, né? Sua função está sempre na direção do gradiente. Se ele é não nulo, a função está sempre variando. Certo? E aqui é um exemplo mais legal que mostra o gradiente com um gráfico. Né? Olha que nesse ponto de mínimo aqui, o gradiente da sua função é zero. E aqui, o gradiente está sempre apontando. Se eu pego um ponto aqui, a taxa de maior variação é essa. Então, o gradiente está apontando dessa forma. Então, essa é a curva que eu chego, que eu vario de maior variação possível da minha função. Note que aqui, essa função, você poderia até grudar. Esse gráfico é bem simétrico.
Não falei. Just a sec. Não vou regravar, não. Então, esse gráfico tem essa simetria, de modo que você pode pensar que você reproduz ele. Você note que se você reproduzir esse gráfico aqui, esse ponto seria um ponto de máximo. E aqui o gradiente tenderia a ser zero novamente. Então, olha que se você olhar, talvez melhor olhar nesse ponto aqui, se você fosse repetir esse gráfico aqui, dessa forma, você teria mais ou menos uma coisa indo dessa maneira aqui. E esse ponto aqui de máximo, o gradiente tenderia a ser zero também. E nesse ponto aqui a mesma coisa, se você fosse mais ou menos repetindo. Essa curvinha aqui embaixo. Segue aqui. Se fosse repetir do jeito que está, você veria que esse ponto aqui, o gradiente também está se aproximando de zero. Não sei se dá para ver muito bem na figura. Tá certo? Mas é importante ilustrar isso. O gradiente é o que a gente chama de campo vetorial, né? Para cada ponto no seu domínio da função, você vai ter o seu gradiente. Aqui o vetor está mostrando o tamanho do gradiente, quão grande ele é. E, então, o gradiente gera esse campo vetorial. Mas olha que ele está sempre no domínio da sua função. Está sempre sendo interpretado como estando no domínio da sua função. Então, se eu estou sobre esse ponto e quero entender quanto minha função varia na direção desse vetor V, vai ser o produto interno do V, produto escalar do V, com o gradiente da função. Ok. Vamos fazer exemplos. Eu sempre acabo falando demais na parte teórica. Então, imagine, você sabe, você tem informação que você tem um potencial elétrico. Ele está descrito numa placa, né? X vai de menos 5 a 5, Y indo de menos 5 a 5, isso é o que dizer que o valor absoluto de X é menor ou igual que 5, o valor absoluto de Y é menor que 5. Então, você está numa placa quadrada, nesse caso, né? E você tem um potencial elétrico, eu chamei ele devia ter chamado de V, talvez, aqui. Chamar de V. E fica feio para potencial. Deixa eu botar um V mais arredondado. Então, você tem esse potencial elétrico aqui, descrito dessa maneira. O elétron, ele move na direção em que o potencial elétrico tem o maior aumento. Você sabe disso porque geralmente a gente escreve potencial elétrico, a força elétrica é menos a variação do potencial elétrico. Então, o próton vai variar, ou o próton varia, ou um elemento com carga positivo varia onde o potencial elétrico é mais negativo, e o elétron varia na direção de menos o campo elétrico, que é na direção do gradiente no seu potencial. Então, o elétron varia na direção do potencial elétrico, tem maior aumento. Então, imagina que eu estou na minha placa e tem um ponto, estou no ponto 10 da placa. Qual a direção unitária o potencial elétrico vai variar? Então, para resolver essa questão, nada mais eu tenho que fazer do que calcular
o gradiente do meu potencial. Então, o gradiente do potencial elétrico vai ser, derivo essa função com relação a x, a derivada do cosseno é menos o seno, derivada da interna da π, então ficou menos π seno, vezes a exponencial. E a derivada da função com relação a y, a derivada da exponencial ela mesma. Então, se eu avaliar o meu potencial, o gradiente do meu potencial V na direção 1, 0, o que eu vou obter? Para x igual a 1, seno de π é 0, então aqui deu 0. E cosseno de π é menos 1. Exponencial de 0 vai dar 1. Então, quando eu substituir 1, 0 aqui, eu tenho seno de π é 0. Então, eu tenho o meu vetor 0, menos 1. Que, em particular, é unitário. Né? O tamanho desse vetor é 1. Então, o meu vetor V, que é dado por esse quociente aqui, vai ser 0, menos 1. Então, a interpretação é que eu tenho aqui minha placa, eu estou aqui no ponto, tem um elétron no ponto 1, 0, ele vai estar movimentando nessa direção 0, menos 1. Okay? Funções de 3 variáveis. Com 3 variáveis, a derivada, tudo funciona de maneira completamente análoga. E aqui você também pode até usar essa notação. São diferentes notações para a mesma coisa. Então, eu posso perguntar qual que é a derivada da minha função na direção de um vetor. Aliás, não faz sentido eu falar em derivada da função se eu não falar qual vetor que eu estou me referindo. Quando eu falo derivada parcial, novamente, implicitamente, eu estou me referindo a derivada de x, estou me referindo a esse vetor, de y, estou me referindo ao vetor 0, 1, 0, e de z, eu estaria me referindo ao vetor 0, 0, 1. Mas se eu pego um vetor v qualquer, com essas coordenadas, a derivada na direção desse vetor, você tem aquela mesma definição com limite, e você usa o mesmo cálculo de regras da cadeia para chegar nessa expressão aqui, de maneira que você identifica novamente isso como um produto escalar, com o seu vetor v, e esse vetor com o qual você faz o produto escalar, você chama do gradiente da sua função. E você tem aquela mesma reinterpretação. Se você tem uma curva qualquer no seu domínio, em R3 ou no domínio da sua função, e você olha para a função restrita àquela curva, a regra da cadeia ela é interpretada como vai ser a derivada, né? Na verdade, a regra da cadeia é essa expressão aqui, né? Quando você distribui o produto interno, o produto escalar, quando você faz o produto escalar desses vetores, essa é a regra da cadeia que nós vimos, né? Que então é reinterpretada como o gradiente da sua função naquele ponto, vezes, no sentido de produto escalar, a velocidade da sua curva. Ou, em outras palavras, a derivada da sua curva sobre o ponto na direção
de C'. Então, está aqui sua curva, C de T. Aqui está, por exemplo, C' de T. Neste ponto, você tem o gradiente de F de C de T. Então, essa taxa de variação da sua função F restrita à sua curva vai ser dada pelo produto escalar, que tem a ver com o tamanho desses dois vetores e esse ângulo, e o cosseno desse ângulo. Então, é dado pelo produto escalar entre esse vetor tangente à curva e o seu gradiente. E, novamente, você tem a mesma interpretação. Você vai estar falando de taxa de variação, você vai estar falando de maior taxa de crescimento, maior taxa de redução. Para poder fazer esse tipo de comparação, você vai estar sempre olhando em direções unitárias. Então, quando eu olho em direções unitárias, essa variação nessa direção, dado por esse produto escalar, que nós vimos que é o produto dessas duas, do comprimento dos dois vetores, vezes o cosseno do ângulo. Como o meu vetor é unitário, nós temos isso. A maior taxa, o maior crescimento é dado pelo tamanho do gradiente de F. Na direção unitária, quando o cosseno do ângulo é zero, quer dizer que é nessa direção unitária aqui. Então, para eu obter a direção unitária, né, isso só faz sentido quando o gradiente de F não é nulo. Então, para eu obter a direção unitária, eu tenho que dividir pelo comprimento. Né, então, pego o gradiente dividido pelo comprimento. E a maior redução, então a taxa de maior redução é menos o gradiente, que é quando esse ângulo aqui é π, e é dado por um vetor unitário, por esse vetor unitário aqui, que está na direção de menos o gradiente, porém é unitário, então basta dividir pelo comprimento do gradiente. Certo? Então essa é a taxa, pode até se falar em taxa de variação mínima, mas é taxa de maior redução da sua função. Então vamos olhar para aquele exemplo da praia, digamos. Não, na verdade, o exemplo da praia, porque no exemplo da praia eu quero onde a temperatura varia menos, e aqui a pergunta eu faço onde a temperatura varia mais. Então, você tem, digamos, você tem uma temperatura no cubo. E você tem uma daquelas moscas suicidas que gostam de ir para o sol, sei lá. Para o sol, né? Mosca indo para o sol. Não para o sol, mas para a lâmpada. Né? Então, vamos pensa que a mosca está querendo se aquecer, então ela está indo sempre na direção de... às vezes elas vão para a fogueira, né? Elas se queimam, elas vão para o fogo. Mas para o sol, eu acho que não tem mosca indo para o sol, não. Então, você tem a temperatura dada no cubo, é dada por uma função, e você tem a pergunta. Você sabe que a sua mosca, por exemplo, está nesse ponto, e você pergunta qual que é a maior taxa de variação da temperatura. E aqui eu sempre reforço dizendo que está usando direções unitárias. E pergunta qual que é a direção no qual ela aumenta mais. Bom, a resposta, a maior taxa, vai ser dada pelo comprimento do vetor gradiente no ponto e é dada na direção esse igual ficou meio comido, não sei porquê. E ela é dada na direção unitária do gradiente. Então, se eu quero obter a direção unitária, eu preciso
dividir por esse comprimento. O gradiente da sua função, o que ele é? Primeira componente, derivada da função com relação a x. Derivo aqui com relação a x, o y é constante, baixou 2x. Derivo o logaritmo com relação a x, derivada do logaritmo é 1 sobre a parte de dentro, vezes a derivada da parte de dentro. A derivada da parte de dentro com relação a x, o 4 cai, fica x ao cubo. 1 dá 0. Então fica 4 x ao cubo z quadrado, derivada da parte de dentro, dividido por isso, porque a derivada do logaritmo é 1 sobre 1. Aqui, derivada com relação a y. Essa parte aqui não depende de y. Derivo aqui a exponencial com relação a y dela mesma. O x é visto como uma constante. Fica x quadrado a exponencial de y. Derivada com relação a z. Essa parte aqui não depende de z. Essa daqui depende de z. Novamente, a derivada do logaritmo vai dar 1 sobre a parte de dentro. E a derivada da parte de dentro, vou derivar z quadrado, fica 2z vezes x quadrado. Então, essa é a sua expressão para o gradiente. Quando eu avaliar em menos 1, 0, 0, então aqui eu tenho menos 1, 0, ou menos 2. Aqui eu vou ter z igual a 0, então tudo isso aqui cancela. Aqui eu vou ter x quadrado menos 1 quadrado vai dar 1, exponencial de 0 dá 1 também. E aqui z igual a 0 novamente, tudo isso aqui cancela. Perfeito? Então, este é o valor do gradiente. Lembrando que o comprimento do seu vetor, ou o módulo do seu vetor, é a raiz quadrada do quadrado das suas componentes, de modo que eu obtenho raiz de 5. Então, a maior taxa de variação é raiz de 5 e é dada nessa direção do vetor unitário. Esse vetor dividido pelo comprimento. Menos 2 raiz de 5, 1 raiz de 5, 0. Perfeito? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante e gostado. Até mais.